Bom, pessoal, a gente parte agora para a questão de número 38 do VEST-MScan 2016/1. Essa é uma questão que trabalha com o conceito de geometria espacial e, como já é de praxe na prova da MScan, uma questão totalmente literal, ou seja, com letras ao invés de números. Então vamos lá, vamos para o enunciado para a gente ver do que se trata. Um arquiteto decide construir uma casa utilizando um cubo com uma pirâmide em cima, formando o telhado, como mostra a figura abaixo. A pirâmide é quadrangular regular reta, supondo que o volume interno da casa, incluindo a parte abaixo do telhado, seja V0, e considerando que a altura da pirâmide seja igual ao lado do cubo, podemos afirmar que a aresta do cubo e a aresta superior da pirâmide são, respectivamente... Bom, pessoal, então de acordo com o enunciado, a gente tem aqui a representação de uma casa que é constituída de um cubo, mais uma pirâmide em cima que está representando o telhado. O que o enunciado passou para a gente é que o volume total dessa figura é V0. E aí a gente sabe que V0 vai ser a soma do volume do cubo, que eu vou chamar de VC, mais o volume da pirâmide, que a gente vai chamar aqui de VP. Então se a gente juntar esses dois volumes, a gente tem o V0, que é o volume total dessa figura. Uma outra informação também dada pelo enunciado é que essa aresta aqui, que eu vou chamar de A, ela é igual à altura da pirâmide, essa linha vermelha aqui, que vale A também. E o exercício está pedindo para a gente poder encontrar o valor dessa aresta aqui em função de V0 e o valor da aresta superior da pirâmide, que é uma dessas quatro linhas aqui, olha. Vamos pegar essa daqui como exemplo, que eu vou chamar de B, a aresta superior da pirâmide. Então a gente precisa encontrar os valores de A e B em função de V0. Então vamos lá, vamos começar montando aí as relações que a gente tem com base nas equações de volume. A gente sabe que o volume de um cubo ele é igual ao valor da aresta elevado a 3. O volume do cubo é a aresta ao cubo. E o volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Olha só, a base dessa pirâmide aqui é um quadrado que tem lado que mede A por A, justamente o valor aqui da arestinha do cubo. Então a área da base aqui vai ser A ao quadrado, A vezes A, não é verdade? Então a gente pode falar que o volume da pirâmide é igual a 1/3 que multiplica A ao quadrado, que é a área da base, vezes essa alturinha aqui, que é A também. Então A ao quadrado vezes A, ou seja, o volume da pirâmide é igual a A elevado a 3 dividido por 3. Esse aqui é o volume da nossa pirâmide e esse aqui é o volume do nosso cubo, A ao cubo. Como que a gente pode fazer então para poder escrever V0? A gente pode falar que V0 é igual a o volume do cubo, que é A elevado a 3, somado com o volume da pirâmide, que é A elevado a 3 sobre 3. Agora a gente pode juntar esses caras aqui desde que a gente faça o MMC, né? Uma vez que os denominadores são diferentes. Olha só, uma forma mais simples ainda do que fazer o MMC é você multiplicar esse cara por 3 em cima e embaixo. Isso já vai ser suficiente para igualar os denominadores. Então a gente tem aqui que V0 é igual a 3A ao cubo sobre 3. Repara que multiplicar esse 3 aqui não alterou em nada o valor dessa expressão. Eu poderia cortar 3 com 3 e ele voltaria a ser o A ao cubo que ele era antes. Tudo isso somado com A ao cubo sobre 3. Agora fala pra mim, quanto que dá 3A ao cubo sobre 3 mais 1A ao cubo sobre 3? V0 é igual a 3 mais 1, 4A ao cubo sobre 3. Olha só, a gente está querendo descobrir A. Essa é uma das perguntas do exercício. Então basta a gente isolar essa incógnita aqui que a gente já vai ter a nossa primeira resposta. Então vamos lá. Aqui a gente pode falar, vou pegar esse 3 aqui, vou passar para cá multiplicando, depois vou pegar o 4 e passar dividindo. Isso vai ficar 3V0 sobre 4 igual a A elevado a 3. E esse cubo aqui em cima do A, ele pode passar para o outro lado da igualdade como uma raiz. Então a gente vai ter aqui que A é igual a raiz cúbica de 3V0 sobre 4. É isso aí, a gente já descobriu a primeira informação que o exercício pede pra gente, que é o valor dessa aresta aqui. O nosso próximo passo agora é descobrir o valor dessa aresta
superior aqui. Então eu vou deixar aquela informação guardada ali no cantinho, vou apagar o quadro porque a gente vai precisar desse espaço e a gente vai partir para a resolução dela, tudo bem? Então vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. Ótimo, agora a gente vai buscar o nosso B, que é o valor da aresta superior. Eu falei que a gente ia fazer a leitura aqui nesse cantinho, mas deixa eu trazer essa informação para cá. As 4 arestas aqui têm o mesmo valor, tá? Então a gente vai chamar de B esse pedacinho aqui, essa linha que vem daqui até aqui. Se você observar bem, a gente tem um triângulo retângulo aqui, a gente tem essa altura que é A, a gente tem esse pedacinho aqui que forma 90 graus com a altura aqui, olha, e a gente tem essa hipotenusa, que é o valor de B. A gente pode fazer a representação desse triângulo aqui, olha só. A altura da pirâmide, que é A, B, que é uma das arestas superiores, e esse pedacinho aqui, que a gente já vai descobrir o valor dele. Olha só, se você pensar bem, essa figura aqui, o topo do cubo, ele é um quadrado, né? Ele é um quadrado de lado A por A. E essa linha azul pontilhada aqui é a diagonal de um quadrado. Como que a gente pode fazer para poder encontrar a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado é o valor do lado dele multiplicado por raiz de 2. A diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então a gente já sabe que essa linha aqui todinha, essa diagonal todinha, vale A raiz de 2. Esse pedacinho aqui é a metadinha da diagonal. Então isso daqui vale A raiz de 2 sobre 2. Esse pedacinho aqui vale A raiz de 2 sobre 2. E aí a gente tem um triângulo aqui que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras nele e descobrir o valor de B. Aqui a gente pode falar que B ao quadrado é igual a ao quadrado mais essa expressão aqui ao quadrado. Vamos colocar isso entre parênteses. A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais esse quadrado aqui, ele pode fazer a distributiva em cima de todo mundo que está aqui dentro. Então, isso vai ficar a ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, corta a raiz, tudo isso sobre 4. E aí a gente pode simplificar 2 com 4 aqui, né? Aqui dá para poder cortar esse cara, sobra 1 em cima e 2 embaixo. Então, a gente vai ter aqui B ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado sobre 2. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, eu posso multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo para não precisar fazer o MMC. E aí a gente vai ter que B ao quadrado é igual a 3A ao quadrado sobre 2. E a gente está quase descobrindo o nosso valor de B. Só que a gente está descobrindo o valor de B em relação a A. E a gente precisa descobrir o valor de B em relação a V0. Então eu preciso dar um jeito de trocar esse A aqui pelo valor que a gente tem aqui, que está em função de V0. Então eu vou apagar essa figura para a gente poder continuar com um pouco mais de espaço no quadro. Deixa eu apagar aqui. Bom, galera, então agora eu vou pegar esse quadrado aqui, jogar para o outro lado da igualdade e a gente vai passar ele como se fosse uma raiz quadrada. Então a gente pode escrever aqui que B é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 2. A gente vai conseguir tirar esses caras da raiz e existe uma propriedade na potenciação que diz o seguinte: se você tiver uma raiz de índice n de A elevado a m, isso pode ser reescrito como sendo A elevado a m sobre n. É isso mesmo. Uma raiz ela pode ser reescrita como uma potência na forma de fração e vice-versa. Então isso daqui vai ser reescrito da seguinte maneira: raiz quadrada de 3 vai ser 3 elevado a 1 sobre 2. A ao quadrado, isso pode cortar com a raiz, então ele sai fora da raiz. E esse 2 aqui embaixo pode ficar 2 elevado a 1 sobre 2 também. Isso é o valor do nosso B. E esse A aqui é o mesmo A que está aqui. Então a gente pode pegar essa expressão toda e trazer para cá. Então vai ficar aqui B igual a 3 elevado a 1 sobre 2, tudo isso dividido por 2 elevado a 1 sobre 2, vezes o A, que é a raiz cúbica de 3V0 sobre 4.
esse 4 aqui também pode ser reescrito como sendo 2 ao quadrado. Olha só que legal, pessoal. Aplicando novamente essa propriedade, novamente essa passagem aqui, a gente pode tirar da raiz o 3 e o 2 ao quadrado. E isso aqui vai ser reescrito da seguinte maneira. B é igual a 3 elevado a meio, 3 elevado a meio, sobre 2 elevado a meio. Agora tirando esse 3 de dentro da raiz cúbica. 3 elevado a 1/3 sobre 2, que também vai sair da raiz cúbica, elevado a 2/3. Lembrando que esse cara é dividido por esse lá na fração. Então 2 elevado a 2/3, tudo isso que multiplica a raiz cúbica de V0, que vai ficar preso dentro da raiz. Agora a gente vai dar um jeito de simplificar essa expressão aqui. Existe uma outra propriedade na potenciação que diz que quando você tiver potência de mesma base, você pode repetir a base e somar os expoentes. É ou não é? Se você tiver aqui um A elevado a M vezes A elevado a N, você vai repetir a base, isso é um A elevado a N mais N. Bom, então aqui a gente vai aplicar essa propriedade, né? Eu vou repetir o 3 e vou somar meio com 1/3. Agora, olha só que legal o jeito de fazer essa soma. Meio mais 1/3, ao invés de fazer o MMC aqui, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, depois vou multiplicar reto. Olha que legal. Multiplica cruzado, 1 vezes 3, 3, mais 1 vezes 2, 2, tudo isso sobre multiplica reto, que é 6. Então isso é igual a 5 sobre 6, eu não precisei fazer o MMC. Deixa eu apagar isso daqui. Então a gente vai ter aqui 3 elevado a 5 sobre 6, tudo isso sobre 2 elevado a meio mais 2/3. Meio mais 2/3. Multiplica cruzado, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 2, 4, depois multiplica reto, sobre 6. Então isso vai ser 7 sobre 6. Vou apagar aqui porque eu preciso desse espaço, ele está sendo precioso para mim nesse momento. Mas a gente sabe que a soma aqui em cima vai dar 7 sobre 6. E eu repito a raiz cúbica de V0. E esse é o valor de B. Então a gente encontrou o valor de A, que é raiz cúbica de 3V0 sobre 4. E o valor de B, que é 3 elevado a 5/6 sobre 2 elevado a 7/6, que multiplica a raiz cúbica de V0. E a nossa resposta correta é a alternativa C. É isso aí, espero mais uma vez ter te ajudado. Se tiver ficado qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço, tchau, tchau!